A gente sabe que ao longo do século XX, os países desenvolvidos foram passando por várias mudanças na sua estrutura populacional, de modo que hoje esses países têm uma proporção crescente de pessoas idosas na sua população, mas são países que têm uma renda elevada. Esse processo de envelhecimento da população nos países atualmente desenvolvidos foi um processo lento que ocorreu desde o início do século XX e ainda está se processando. Em outros países, como o Brasil, a gente ainda não alcançou um estágio de desenvolvimento econômico e social similar a esses países desenvolvidos, mas a gente teve em anos, em décadas mais recentes, uma mudança muito rápida da dinâmica da população, com uma migração muito acentuada do meio rural para o meio urbano, a participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e tudo isso num período relativamente curto, muito diferente daquilo que foi observado nos países atualmente desenvolvidos. Então, essa modificação toda faz com que o número de filhos por mulher tenha uma redução aqui muito acentuada. Então, isso está fazendo com que o, a proporção de jovens na nossa população atualmente esteja muito parecida com a proporção de pessoas em idade mais madura, não só os idosos, mas os adultos com uma idade um pouco mais avançada. Então, com a diminuição da fertilidade das mulheres, o número de filhos por mulher, o meio dessa população, que é mais numeroso, que é a população adulta atualmente, vai envelhecer nas próximas décadas, nas próximas 2, 3 décadas, e como o número de filhos continua reduzido, a gente vai ter um aumento da proporção de idosos na nossa população, mas numa velocidade muito maior do que aquilo que foi observado nos países atualmente desenvolvidos. A gente tem muito pouco tempo para alcançar um grau de desenvolvimento econômico e de bem-estar social para poder fazer frente aos desafios do aumento dessa população idosa no nosso país. E a gente não tem lá muita certeza de que a gente vai alcançar essa situação ainda em tempo de proporcionar a essa população idosa a assistência necessária para a sua saúde, já que a população idosa tem uma incidência muito maior de doenças crônicas e degenerativas. A principal causa de morte em pessoas de todas as faixas de idade adulta e também os idosos, em primeiro lugar, nos países desenvolvidos, o câncer e, em segundo lugar, as doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Nos países que ainda estão se desenvolvendo, existe uma tendência de aumento da proporção de mortes por câncer, embora as mortes por doença cardiovascular ainda sejam mais numerosas. Então, a gente tem esse quadro na nossa população brasileira de um envelhecimento rápido e existe uma preocupação especificamente com relação à questão do câncer, já que o risco de morte por câncer ele vai aumentando à medida que a idade aumenta. Mas existem alguns dados muito curiosos a respeito dessa relação entre o envelhecimento e o risco de desenvolver câncer. Na verdade, o risco de morte por câncer ele vai aumentando ao longo da idade adulta até chegar à idade mais avançada, porém, existe um limite. A partir dos 80 anos ou dos 85 anos, o risco de morte por câncer nessa população, a partir dessa faixa etária, ou seja, os muito idosos, porque idosos, do ponto de vista estatístico, populacional, são aquelas pessoas que têm mais de 60 anos. Os muito idosos são aquelas pessoas que têm 85 anos ou mais. Dentro desse grupo dos muito idosos existem subgrupos,
como os nonagenários, que já estão na casa dos 90 anos, e os centenários, que estão acima dos 100 anos. E existe ainda um grupo mais reduzido, que é o dos supercentenários, que tem mais de 110 anos. Bom, o curioso dessa relação entre o risco de morte por câncer e o envelhecimento é que o risco vai aumentando à medida que a idade aumenta até os 80, 85 anos, e a partir daí o risco de morte por câncer vai diminuindo até chegar a um valor perto de zero nas pessoas que são centenárias. O risco de morte por câncer na população abaixo de 60 anos, nos países desenvolvidos, onde existe estatística confiável sobre esses valores, é de 46%, ou seja, 46% das pessoas que vivem nos países desenvolvidos vão morrer de câncer antes de chegar aos 60 anos. Então, o risco de morte por câncer na população abaixo de 60 anos é de 46%, mas é em torno de 4% nas pessoas centenárias, ou seja, quem tem 100 anos ou mais tem um risco de morte por câncer de apenas 4%, ou seja, se aproxima muito de zero esse valor. E um outro dado que é muito curioso também é que a chance desse câncer numa pessoa com idade muito avançada produzir metástase, ou seja, disseminar para outras partes do corpo, que de modo geral é o estágio mais avançado do câncer e para o qual não existe um tratamento eficaz, e é a principal causa de morte nas pessoas que são portadoras de câncer. Então, o risco de uma pessoa centenária morrer de câncer é muito menor do que uma população adulta ou com os idosos na faixa dos 60 anos. Porém, um outro detalhe a mais é que a chance dessas pessoas centenárias ou os muito idosos terem metástase, esse estágio mais disseminado do câncer, é cerca de metade daquilo que se observa na população mais jovem. Então existe alguma coisa no organismo dos indivíduos muito idosos, com idade muito avançada, que protege essas pessoas do risco de morte por câncer, inclusive da progressão da doença, já que o risco de ter metástase, a doença disseminada, é menor nessas pessoas com idade muito avançada. Muitas pesquisas vêm sendo feitas para tentar entender qual é o mecanismo que está por trás disso. Um dos principais mecanismos está relacionado com o próprio processo do envelhecimento, mas do ponto de vista das células. A gente olha para uma pessoa idosa e a gente identifica por uma série de características da sua aparência física ou através de determinados exames que a gente consegue identificar problemas de saúde que são associados à idade mais avançada, mas do ponto de vista celular existem alguns segredos que estão sendo desvendados. Um desses segredos é o seguinte: a gente sabe que para o câncer de se desenvolver no organismo de qualquer pessoa, na verdade, de qualquer animal, é necessário um acúmulo de certos danos no material genético das células, ou pelo menos de um grupo de células, ao longo da vida, que são as mutações. Essas mutações podem acontecer aleatoriamente em função de contato com substâncias cancerígenas, com radiações e produtos que a gente obtém através da alimentação e que são tóxicos, mas também de reações químicas que acontecem normalmente dentro das nossas células e que geram, por exemplo, radicais livres que podem atacar diversas estruturas da célula, inclusive o material genético da célula. Então, essas mutações podem ir ocorrendo com uma célula ou outra ao longo da vida, e nós temos alguns sistemas nas nossas células que são capazes de detectar algumas alterações na estrutura do material genético, tentar consertar esses danos, se isso for possível, mas se isso não for possível, existem sistemas que induzem a morte dessa célula que tem danos no seu material genético, justamente como uma estratégia de defesa para não desenvolver o câncer. Mas, eventualmente, algumas células podem acumular algumas lesões, não conseguir reparar esses danos no seu material genético
E essas células podem ter mutações no material genético que é responsável pela proliferação, pelo controle da proliferação dessas células, e isso pode então levar ao desenvolvimento do câncer em qualquer idade. Mas nas pessoas que vão envelhecendo, todos nós vamos passando por esse processo ao longo da vida adulta, e isso vai ocorrendo lenta e progressivamente, do ponto de vista celular, existe um recurso nas células que é o de não permitir mais nem a morte das células, quando isso não é possível e elas já estão com danos no seu material genético. Então existe um recurso que faz com que essas células não proliferem mais, mas elas já perderam a capacidade de morrer em função das mutações no material genético que controlam esse sistema de proteção. Ou seja, se a célula tem uma mutação que é perigosa, que corre o risco de dar origem a um câncer, uma das estratégias é, primeiro, tentar consertar essa mutação. Não foi possível, então se tenta destruir, matar essa célula. Ela própria tenta cometer este suicídio celular, que é programado geneticamente, porque envolve uma série de proteínas que são ativadas para essa finalidade. Então as nossas células têm essa informação genética para reconhecer o risco delas darem origem a um câncer, e aí então essas células podem, até um determinado momento, cometer esse suicídio celular que é chamado de morte por apoptose. Não deixa nenhum vestígio no tecido, não gera reação inflamatória, não gera necrose, não causa nenhum dano no tecido onde essa célula se encontra. Mas muitas das células ao longo da vida vão adquirindo mutações, vão ficando cada vez mais propensas a gerar um câncer e não são mais destruídas. Passam a sobrepor esse sistema da morte programada quando existe o risco do câncer, e elas vão sobrevivendo. No processo de envelhecimento, essas células que ainda não deram origem a um câncer, elas sofrem um processo de bloqueio da sua multiplicação, elas não se dividem mais. E isso daí é chamado em biologia de células senescentes, são células envelhecidas. Elas perderam a capacidade de dar origem a células filhas, que são células jovens, com a capacidade de substituir eventuais células que se perdem nos tecidos, que morrem por algum motivo. Elas não têm mais essa capacidade, elas não têm uma capacidade funcional normal, elas não conseguem desempenhar as funções normais da célula daquele tecido. Então elas ficam ali no tecido, não morrem, não desempenham a função normal do tecido onde elas estão, e isso causa algum prejuízo funcional daquele tecido, daquele órgão. Porém, existe uma grande vantagem. Como elas não conseguem mais se multiplicar, mesmo elas tendo mutações que poderiam dar origem a um câncer, isso não acontece pelo fato de que elas simplesmente não se multiplicam mais. E para haver um câncer, um tumor, é necessária a multiplicação mais rápida das células. Então, este é um sistema celular de proteção contra o câncer durante o processo de envelhecimento. Ele não é 100% eficaz, mas ele faz parte do processo de envelhecimento. E isso tem algumas implicações muito importantes. A gente agora já consegue entender melhor como que é o processo do envelhecimento, as alterações químicas, moleculares nas células durante o processo do envelhecimento, e isso faz com que seja possível tentar interferir no processo do envelhecimento, e não simplesmente, como a gente faz hoje, de tentar tratar doenças que são associadas à idade mais avançada. E sim, a gente poderia tentar tratar o processo do envelhecimento, de modo não a ter a vida eterna, nem rejuvenescer propriamente, mas muito provavelmente envelhecer mais lentamente e com melhor qualidade de vida. É por isso que hoje a biologia já considera o processo de envelhecimento como um processo patológico, como se fosse uma doença, porque já se reconhece como que esse processamento ocorre nas nossas células do ponto de vista do funcionamento da célula, e a gente pode usar eventualmente
algum tipo de medicamento, alguma substância que interfira nesse processo para reverter essa situação, para reverter essas alterações celulares que são típicas do envelhecimento. E aí vem um questionamento muito importante. Se a gente conseguir atuar no envelhecimento celular, revertendo algumas características das células envelhecidas, será que a gente não vai liberar de novo essas células envelhecidas para que elas possam se multiplicar e com isso então readquirindo a característica de uma célula que pode se multiplicar, mas elas carregam mutações no seu material genético? Isso não poderia levar a um aumento do risco do câncer nas pessoas com idade mais avançada, já que a célula senescente, a célula envelhecida, ela tem esse sistema de não se multiplicar mais como uma defesa justamente para o desenvolvimento do câncer. Então a gente precisa examinar quais são as alterações de funcionamento celular no câncer, quais são as alterações do funcionamento celular nas células senescentes e ver se essas alterações podem interferir. Se a gente interferir em alguma dessas situações, dessas alterações, se a gente vai aumentar, por exemplo, o risco do desenvolvimento do câncer. E aí tem uma coisa muito curiosa. De modo geral, as mesmas vias de sinalização, de comunicação, de funcionamento que ocorrem dentro das células, elas estão perturbadas tanto nas células envelhecidas, nas células senescentes, quanto nas células de câncer. Isso leva então a gente a acreditar que pode ser bem possível reverter características do envelhecimento das células e, consequentemente, do envelhecimento do nosso corpo, sem aumentar a chance de câncer, pelo fato de que a gente estaria revertendo determinadas alterações e, com isso, estaria também diminuindo as alterações que são típicas do câncer. Isso daí é uma coisa que traz uma esperança muito grande para as próximas décadas o desenvolvimento de algum tipo de produto ou de medicamento ou de suplementação, de modo geral para ser feita de uma maneira de longo prazo e muito provavelmente começando numa idade o mais precoce possível, mas que poderia ainda ter benefícios na população já idosa, no sentido de melhorar o funcionamento dos órgãos e tecidos sem aumentar o risco de desenvolver câncer. Já existem várias substâncias que foram identificadas, alguns são medicamentos, outras são substâncias que são chamadas de fitoquímicos, são substâncias presentes em determinadas plantas. Nenhuma dessas substâncias é produzida e encontrada no tecido de animais, então, muito provavelmente, será através de determinadas substâncias isoladas de plantas ou o uso de determinados suplementos à base de plantas, como os fitoterápicos, ou o uso de algum medicamento que atua especificamente em alguma dessas vias celulares perturbadas, tanto no envelhecimento quanto no câncer, que provavelmente vai ser esse o caminho encontrado nos próximos anos. Os estudos estão evoluindo muito nessa área e o interesse é muito grande. Então, para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.